Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. Agora sim. Opa, pessoal. Estamos aqui arrumando e começando. Nossos 60 minutos começando, hein, pessoal? Vamos lá. Treze horas e 7 minutos. Muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania FM 104.9. Eu sou Ernesto Albuquerque, juntamente com Oswaldo Titonelli, para os 60 minutos de hoje, o resumo das notícias do dia aqui na Cidadania FM. Também imagens pelo Face aqui dos nossos estúdios. Um abraço para a Thaís Guedes, que já entrou, e vamos esperando que mais amigos venham conosco nessa jornada de informação séria, com credibilidade, aqui na Cidadania FM. Abraço para a Marisa Costa Antolângelo e a Luana, Thalita e Alexandre, que também entraram. Karen Ferraz, um abraço. E começamos com os destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais das importantes empresas aqui conosco. Também os amigos, amigas que aniversariam nesse 20 de março de 2018. As notícias direto de Brasília, EBC, Empresa Brasileira de Comunicação e Agência Rádio Web. Os fake news e a questão da morte da vereadora do Rio. Também estaremos falando que o ministro da Segurança, né, ele disse e não disse, falou errado e teve que se retratar com relação à origem da munição que fulminou aí a vereadora carioca. Mais mortes no Rio, apesar da intervenção. Estaremos também falando do STF, que vai julgar quinta-feira se os senhores juízes têm direito ao auxílio moradia como complemento salarial, porque é o que está acontecendo. Vamos ver o que vai acontecer. Prisão temporária aí do Sarkozy, ex-presidente da França. Ele teria usado recursos cedidos aí, dados aí pelo Muammar Gaddafi, na época presidente da Líbia, em sua campanha eleitoral. Também vamos falar um pouquinho sobre o Dia da Síndrome de Down, que é comemorado em 21 de março, amanhã. Tem evento no final de semana aqui em Avaré também. Saúde, câncer coloretal, o que fazer para prevenir? É uma preocupação danada. E também os planos de saúde são alguns dos desejos brasileiros, para todo mundo deseja ter um plano de saúde. E o Gassari, que foi jogado no metrô de Tóquio. Vamos contar um pouquinho dessa história. E para completar, se der tempo, hoje acho que vai dar, o que Israel faz com o uso adequado da água. Como aquele deserto todo, eles conseguem ter água. Uma boa tarde a todos e a todas. Vamos aos apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Farmavide, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. 13 horas e 10 minutos, compartilhando aí com as nossas páginas para que mais pessoas possam acompanhar o nosso noticiário, né? Antônio Ferreira da Silva está acessando, o Tiago dos Santos, Iso Antônio Brasil, Beto Leme e mais amigos aí. A gente agradece essa boa audiência que a Rádio Cidadania tem e os 60 minutos também. Apoiadores culturais, acabei de encontrar aí com o Miranda Táxi, agora um pouquinho aí na frente, viu? Um abraço para o Miranda, para a esposa, que acabaram de almoçar aqui no restaurante do Fubá, né, o Miranda? 997-299608, o telefone do Miranda Táxi, também o WhatsApp, você dá uma ligadinha, combina com ele. Quero viajar para onde? Para o Rio de Janeiro, quero ver a intervenção lá. Ele leva, naturalmente, com todos os cuidados e com toda a segurança. Se quer viajar para alguma Minas Gerais, Belo Horizonte, vamos ver lá como é que está a febre amarela lá.
Ou se quiser ir para o sul também, né? Tem caravana lá no sul também. Deu alguma confusão lá em Bagé ontem. O Miranda está à sua disposição. UDI Ressonância Magnética, Rua Mato Grosso, número 800, segunda a sexta-feira, sempre das 7 às 18 horas, 3732-3264. MT Chaveiros, Avenida Paranapanema, 263, 3732-1779, 9761-1501. O Nelson está sempre à sua disposição, ok? Daniel Ferraz, um abraço. Luizinho Veículos, o Luizinho Aparecido também. Está dizendo que o Tatu, que está lá em Itapeva, mas está conectado aqui com as coisas da cidade, está dizendo que não tem emprego a Avaré e agora estão querendo mexer com ambulante. Isso é um absurdo. Isso é a opinião do Tatu, lá de Itapeva, Antônio Ferreira da Silva. Mas foi rejeitada essa lei que a prefeitura queria restringir, queria limitar o trabalho de ambulante com automotores e sem também veículos. Mas a maioria da Câmara brigou, entre essas maioria nós, né? Eu e o Barreto comandamos a turma lá, viu? Nós não deixamos passar não, viu? Nós levantamos e também teve atuação de outros vereadores, como a Mariava, o Toninho, também o Cabo Sérgio, o Flávio Zandonato, a Algisa. Então, depois de toda a discussão, o projeto foi rejeitado por unanimidade. E até aqueles que defendiam o projeto, como perceberam que tinha um erro insanável, porque se passasse a lei, sabe o que aconteceria, Tonelli? Estaria proibida a feira da Paranapanema, também a feira daqui da Major Rangel. Olha que absurdo. Então, não tinha mais tempo para discutir aquele projeto, na verdade. Colocaram um jabuti, uma jabuticaba, como queiram, que foi exatamente o aumento do perímetro que proíbe a atuação, o trabalho de ambulantes em Avaré. E a ideia original era apenas restringir na frente dos bancos, a não presença de ambulantes na frente dos bancos. E o governo aproveitou essa ideia de um cidadão que estava lá acompanhando a votação e colocou a famosa jabuticaba, né, que só tem no Brasil, jabuticaba, sabia? Por isso que falam isso, coloca jabuticaba para ver se passa. Aí nós percebemos, né, a ampliação desse perímetro que incluía, a partir daí, até o Largo Santa Cruz. E também esses problemas das feiras que foram levantados ontem. E aí não teve condição de passar, e como não também teve tempo de discutir mais, porque o governo não aproveitou as vistas do Barreto, que foram de 14 dias, e não moveram uma palha para mudar a redação, que estava tudo errado, né? Não poderia ser assim, proibir feira, inclusive. E o que aconteceu? Como o governo não moveu uma palha, né? Inclusive, teria um assessor, né? Importante assessor, secretário mesmo do governo, que falou, se a Câmara não aprovar, o prefeito faz um decreto. Então, que faça o decreto, porque manda para a Câmara. E, pior ainda, se a gente aprova, tem gente que ia pegar a lei lá, ia levar lá para os ambulantes, viu, doutora? Aqui, ó, os vereadores aprovaram isso aqui, ó. Ainda jogar a culpa na Câmara. Então, foi bom não ter passado, na nossa opinião, e eu acho que a prefeitura precisa se articular melhor. Aliás, ontem, na nossa opinião, que a oposição deu um verdadeiro passeio de bola se fosse jogado jogo de futebol na situação. A situação está extremamente desarticulada. Até os próprios vereadores da situação, a gente percebe que não estão falando a mesma linguagem. Vamos, então, a notícias direto de Brasília. A primeira delas, as fake news com relação ao caso da Mariela, da vereadora executada no Rio de Janeiro, e também a origem da munição que acabou fulminando uma batalhadora dos direitos humanos lá do Rio de Janeiro. O PSOL promete abrir uma representação contra o deputado federal Alberto Fraga. O deputado do Distrito Federal usou o Twitter para disseminar as chamadas fake news contra a vereadora Marielle Franco, executada na semana passada no Rio de Janeiro. Após o assassinato de Marielle e do motorista Anderson Pedro Gomes, várias notícias falsas tomaram conta das redes sociais, divulgadas inclusive pelo deputado Alberto Fraga. Alguns dos boatos levantados nas redes sociais contra Marielle dizem que ela engravidou aos 16 anos,
que é ex-esposa de Marcinho VP, que seria usuária de droga, defensora de facção rival e eleita musa do Comando Vermelho. Todas as informações são falsas, mas tomaram conta das redes sociais durante o final de semana. De acordo com o líder do PSOL, o deputado Chico Alencar, o partido vai representar contra Alberto Fraga no Conselho de Ética da Casa. A postagem, tanto foi apagada, tanto depois, ela existiu, foi replicada, causou os efeitos de injúria, difamação, calúnia, e isso não pode ficar. Mas tem que dominar isso, não dá para passar branco ou virar apenas um momento intempestivo. Nesta terça-feira, quando completam 7 dias da execução de Marielle Franco, o PSOL e várias outras entidades preparam uma série de homenagens à vereadora. O deputado Fraga, que é coronel da Polícia Militar no Distrito Federal, se retratou, afirmou por nota que errou ao divulgar as informações sem checar. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. O Ministério da Segurança Pública mudou a versão sobre a munição usada na morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes. Segundo a pasta, as cápsulas são do mesmo lote encontrado em uma agência dos Correios da Paraíba após um assalto. A munição foi comprada pela Polícia Federal de Brasília em 2006. A versão é diferente da que foi dada pelo ministro Raul Jungmann na semana passada. O ministro havia afirmado que a munição usada no assassinato de Marielle Franco foi roubada da sede dos Correios da Paraíba, informação contestada pela empresa. O presidente Michel Temer afirmou nesta segunda-feira que quer a apuração da morte de Marielle o mais rápido possível. A determinação é para apurar no menor prazo possível. Todos os esforços, falei inclusive com o general Braga, na sexta-feira, para evitar todos os esforços e todos os recursos disponíveis para logo solucionar essa questão. Também nesta segunda, deputados federais da bancada fluminense, que integram a Comissão Externa de Acompanhamento da Intervenção da Câmara, se reuniram com o interventor federal, General Braga Neto. No encontro, foi discutido o andamento das investigações sobre o assassinato da vereadora e do motorista. Além disso, os parlamentares pediram informações do planejamento das ações de segurança no Rio de Janeiro e a previsão de recursos necessários. Segundo Braga Neto, a verba para as ações gira em torno de 3 bilhões de reais. Agência Rádio Web com informações do Rio de Janeiro, Leno Falck. Notícias com credibilidade. Aos 60 minutos, com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 19 minutos. Quem aniversaria hoje? Levanta a mão aí. Carla Fernanda. Aniversaria hoje. Maria do Céu Dálio. Também Alfredo Jubran Faria aniversário hoje. Já apareceu, né, Tetonelli? Também o Paulo Roberto de Oliveira, Maria Rita de Oliveira, José Carlos do Centro, a Cláudia Aparecida de Macedo e o João Luiz, do Bairro Alto, também aniversaria hoje. Amigos aqui do Feixe, deixa eu dar uma olhadinha, Isabela de Toledo, também a Bruna Vicentini Silveira, parabéns, Felipe Silva e José Bento de Lima. Parabéns aí aos amigos, José Bento lá de Tatinga, se não me falha a memória. Também mandando um abraço para os amigos que estão aí acessando a nossa página. Daqui a pouquinho eu faço a previsão do clima. Acho que dá para fazer já 10 milímetros de chuva para hoje. 17 de mínima, 32 de máxima. Deve chover pancadas de chuva à tarde e à noite. 81% a umidade relativa máxima, 60% a mínima. 6h19 o nascer do sol, 18 horas e 26 minutos, o pôr do sol. São 13 horas e 21 minutos. Também vamos dar uma olhadinha nos amigos que também acessaram, o Beto Leme, sempre acessando o Daniel Ferraz, também a Silvia Maria Matos, Lloyd Gonzaga, o Fábio Zanderlan e a Samira Fávero, que trabalha lá no ambulatório do ortopedia. Não, Samira, obrigado aí pela audiência e pela sempre postagem aí, acompanhamento das nossas
dos nossos programas aqui. Vamos mostrar mais informações. Deixa eu abrir aqui o Alvaré Urgente. O Alvaré Urgente traz alguma notícia já da Câmara. Ontem teve uma sessão assim, bastante animada, terminou aí por volta da meia-noite a sessão, e teve pelo menos 2 projetos bastante discutidos entre requerimentos importantes que ontem aconteceu. Por exemplo, um deles é a questão sobre a terceirização da coleta de lixo, que pode, essa história toda, ir para o Ministério Público. Quem falou isso foi a Marialva Biazon, que, entre outros vereadores que se manifestaram também com relação à sua postura, com relação à terceirização ou não do lixo. Vários vereadores já se manifestaram ao contrário, o Barreto, nós, o Ernesto, também a Marialva, o Toninho, a todo um grupo de vereadores, Andoná, a Dalgise e também o Cabo Sérgio, tem se manifestado em contra a maneira como querem fazer a terceirização. Mas o fato de ontem foi que a terceirização foi anunciada que o custo estimado seria de R$6.100.000. Daí adiaram por 2 vezes essa licitação, esse processo licitatório, e reduziram para R$5.100.000, 1 milhão de redução do primeiro valor do custo estimado, que é o que norteia as empresas, inclusive, com relação a quanto vão pedir ou deixar de pedir pelo valor que elas acham que vale uma licitação, um trabalho desse porte. O problema levantado pela vereadora é que a previsão que se tem é de 4,9 milhões, mas o governo está estimando em 5.100.000, o que dá aí um valor de R$200.000 a mais. Isso, de acordo com a lei, não pode. Por isso que se fala que se aventa a possibilidade de entrar no Ministério Público contra essa licitação. Para a vereadora Marialva, aos cerca de 90 servidores sempre trabalhavam no setor, sempre com dedicação. Agora o prefeito Jô Silvestre não estaria levando isso em consideração. Caso a terceirização realmente aconteça, esses funcionários serão remanejados, são cerca de 90 funcionários, serão remanejados para outros setores. Além disso, deverão perder alguns benefícios, como a insalubridade e horas extras. O vereador Cabo Sérgio disse que seria difícil a chefia da coleta de lixo e conseguir dormir caso a terceirização realmente aconteça. Para ele, os funcionários do setor seriam prejudicados, principalmente em seus salários. O vereador Barreto também falou, estranhou o fato da prefeitura ter alterado o valor estimado de 6,2 para 5,1 milhões, uma diferença de 1.100.000. E também nós falamos, mas o meu querido Marcelinho incluiu meu nome aí, viu? Mas nós falamos a palavra livre, eu falei o que eu estranhava. Que gordura é essa, né? De R$1 milhão, de um preço estimado, de um custo estimado, para o custo atual. Onde estava essa gordura? Essa é uma questão. E, muito claramente, nós nos posicionamos, desde o início, desfavorável a essa terceirização, citando, inclusive, que no governo Poio foi aventada a possibilidade de terceirização do lixo. Quando chegou essa informação para nós, o que nós fizemos? A Rosângela era do nosso grupo, o Vitinho, o Barreto e o Ernesto. O que nós fizemos? Fomos até o Poio, falamos, Poio, não dá para votar a terceirização. Não os servidores estão muito preocupados, acho que não é ideal, seria uma despesa certamente superior ao que é gasto hoje, e não necessariamente haveria melhora do serviço. Então, se insistir na terceirização, nós vamos reavaliar os nossos votos de base de apoio do governo. É isso que nós falamos e estamos repetindo agora. Tem 6 vereadores que são base do governo Jô Silvestre. Se os 6 vereadores, ou pelo menos alguns deles, chegarem para o prefeito municipal, olha, nós achamos que essa terceirização não é legal para o município, que vai ter despesa superior ao que se é gasto hoje, sem a necessária melhora do serviço, é uma dúvida que às vezes se tem com relação à terceirização. Então, nós não vamos mais votar da maneira que nós fazemos agora, alguns projetos aí. Com certeza, o prefeito reavaliaria essa sua decisão. E os 6 vereadores da base de apoio do governo do Silvestre
são o Alessandro Rios, o Ivan da Comitiva, o Carlos Statti, o Roberto Araújo, o Jairinho da Paineiras e o Coronel Morelli. Quer dizer, eu acho que aí esse é o caminho, como nós fizemos no governo anterior, e conseguimos barrar a terceirização, que poderia eventualmente ter acontecido naquela época. Por unanimidade, a Câmara rejeita projeto que proibiria ambulantes na área central de Avaré. Aliás, foi um debate que eu já até comentei, um debate bastante acirrado, e até aqueles que são da parte do governo, apoiam o governo, acabaram votando contra esse projeto, porque realmente havia erros crassos. E o governo foi incompetente para mudar isso em tempo hábil. A verdade é essa. O portal da transparência da prefeitura está desatualizado. É uma informação aqui do jornal do Marcelinho, que não é o Marcelinho carioca, né? É o Marcelinho da Voz do Vale agora, né? E aqui da Cidadania, onde ele faz o Cidadania Forte Show. Vamos a mais informações? Vamos a mais duas, direto de Brasília. Ontem, dia de mais mortes no Rio, 3 pessoas morreram e outros ficaram feridos nesse fato que aconteceu no Rio de Janeiro, que nós vamos mostrar. E também, Gilmar Mendes ontem analisou um caso de várias pessoas que estão em segunda instância, condenados aí com risco de prisão, e ele negou essa liminar. Um ataque a tiros matou 3 pessoas e deixou uma criança ferida em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, os tiros teriam sido dados por criminosos que passaram de carro na Rua União, no bairro Nova Cidade. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram 2 homens mortos, além de uma criança e outro homem que seria o pai dela, feridos. Os atiradores já tinham fugido. O homem e o menino foram levados para o hospital, mas o adulto não resistiu aos ferimentos e morreu. Já a criança está internada no Hospital Alberto Torres e está em estado grave. Em meio à intervenção federal e à morte da vereadora Marielle Franco, outro caso movimentou o Rio de Janeiro. Bandidos tentaram roubar uma loja de selos e trocaram tiros com policiais no centro da cidade. Uma pessoa que estava em um ponto de ônibus foi atingida e morreu. Outras 2 pessoas ficaram feridas. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Alexandra Fiore. Cidadania FM, 60 minutos. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, negou nesta segunda-feira um habeas corpus coletivo contra a prisão em segunda instância. O processo chegou à corte através de 10 advogados do Ceará que tentavam impedir a prisão de condenados em segunda instância. No entanto, o ministro Gilmar Mendes afirmou que a pretensão seria genérica e que não poderia ser colocada em prática porque cada caso teria de ser analisado individualmente. A possibilidade de prisão em segunda instância tem sido um tema recorrente no Supremo Tribunal Federal. Nesta terça-feira, o decano da Corte, ministro Celso de Mello, convocou uma reunião administrativa com a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, para justamente tratar do impasse em torno da prisão após condenação em segunda instância. A ministra Carmen Lúcia tem se mostrado resistente a colocar o tema em pauta, que foi analisado em 2016. Naquele momento, por 6-5, o Supremo definiu que um condenado em segunda instância poderia ser preso, que não seria mais necessário aguardar o chamado trânsito em julgado para que o condenado começasse a cumprir a prisão. O tema interessa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado pela segunda instância da Justiça Federal em janeiro por corrupção e lavagem de dinheiro no caso Triplex de Guarujá. A reunião será a portas fechadas. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Monte Drogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica
Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 32 minutos, abrindo aqui o Jornal do Goiê. Verba para instituições fica prejudicada com relação ao projeto que está lá na Câmara. Chegou com atraso na sexta-feira, depois das 5 horas, que é a hora final do protocolo. Tentaram, a Câmara tentou ajustar essa situação para votar ontem, inclusive, mas simplesmente não tinha assinatura do prefeito, viu? O prefeito não estava na cidade e foi impossível votar ontem. A Câmara bem que tentou, alguns vereadores até da situação tentaram resolver essa questão, mas sem assinatura do prefeito não pode, né? Não pode ir um projeto sem assinatura do próprio prefeito que não estava na cidade. Então, ficou para a próxima ação. Vereador pede limpeza de galerias e bueiros, é pedido do Santo Rios. Câmara itinerante, é o novo projeto lá da Câmara de Cerqueira César. Márcio Bertoni continua convocado a se apresentar na Câmara, ele não compareceu, não justificou, precisa comparecer, precisa justificar. Justiça manda ex-prefeito de São Manuel, Ricardo Salaro, voltar ao cargo, ele havia sido afastado e agora voltou ao cargo. Falta de fiscalização favorece comércio clandestino de gás de cozinha, e o Jornal do Goiê relata o fato aqui do aeroporto de Viracopos, que eu citei ontem na Palavra Livre, que foi devolvido para a Infraero. O consórcio que tocava lá o aeroporto de Viracopos está se julgando incompetente, não está conseguindo, não está achando viável continuar à frente dessa terceirização, mostrando aí que a coisa não é tão simples, e por essa razão acho extremamente temerária a prefeitura querer municipalizar o aeroporto, que na verdade uma parte pertence a Arandu, outra parte pertence a Avaré. Então, será que a Arandu vai querer ficar fora dessa história, né? Do outro 33 hectares na época para viabilizar o aeroporto Avaré-Arandu. E agora a Avaré quer só para ele um aeroporto para chamar de meu, viu? Mas não acho viável, não é interessante, e vamos ver o que vai acontecer nesse projeto aí. Ontem também comunicamos que uma emenda do deputado Carlos Neder virá para Avaré, é nosso pedido, para equipamentos de unidade básica de saúde. Esse pedido foi feito no mandato aí, no outro mandato nosso, quando o apoio era prefeito, e logo após conseguimos recursos de R$300 mil para completar, para terminar o centro de saúde, o UBS, lá do bairro Ipiranga. Então, esses recursos de mais 100 mil são destinados a equipamentos para unidades básicas de saúde. Um abraço para o Carlos Neder, que é do Partido dos Trabalhadores, que a gente sempre tem parceria aí, ele é médico, e como a gente, né? E ele também foi secretário de saúde na gestão da Erondina, lá da capital paulista. Uma pessoa bastante competente, bastante séria, que sempre tem colaborado aqui com as administrações aqui de Avaré e também com as entidades, né? Não só. Eu acho que quando a gente traz recursos, você não tem que obrigatoriamente, viu, doutor Nair, trazer para a prefeitura. Você pode trazer para a Santa Casa, pode trazer para a PAI, pode trazer para o Instituto Federal, para as outras ONGs e entidades que existem no município. Não há necessidade, obrigatoriamente, de entregar na mão do prefeito os recursos que você consegue. Basta que você consiga para as entidades que fazem um bom papel aqui em nossa cidade. São 13 horas e 36 minutos. O STF vai julgar quinta-feira essa questão do auxílio moradia dos senhores juízes. Vamos ver o que vai dar esse julgamento, hein? E também nós temos aí que Sarkozy, ex-prefeito francês, foi preso por 48 horas, acusado de utilizar recursos internacionais da Líbia, de Muammar Gaddafi, na sua campanha eleitoral, lá atrás, em 2007.
O Supremo Tribunal Federal deve decidir na próxima quinta-feira o futuro do auxílio moradia da magistratura brasileira. Atualmente, o benefício é previsto em lei e designado para membros sem residência própria onde trabalham. No entanto, uma decisão provisória do ministro Luiz Fux, em 2014, garantiu o pagamento do auxílio a todos os juízes do país, independente de terem residência própria ou não. E essa ajuda de custo chega a mais de R$ 4.000 por pessoa. A categoria do judiciário agora pede mais tempo ao STF para que o assunto seja melhor discutido. Eles defendem que todos permaneçam recebendo o auxílio moradia. Argumentam que a verba serve para compensação à defasagem inflacionária dos subsídios, que não são reajustados desde 2015. Já quem é contra o auxílio, como ele vem sendo distribuído, espera que o Supremo bata o martelo e resolva de uma vez, e que seja da maneira mais justa, como explica o secretário-geral da ONG Contas Abertas, Gil Castelo Branco. A nossa expectativa é que no dia 22, ao menos, esse absurdo que é o pagamento nessa situação seja eliminado, que permaneça o auxílio moradia na concepção original. Se os juízes pretendem conseguir aumentos, eles pleiteiem esse aumento pelas vias comuns, naturais, dentro do aumento do salário. No Brasil, o auxílio moradia também é pago ao Legislativo. De acordo com um estudo da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, se houvesse o fim do benefício, tanto para o Legislativo quanto para a magistratura, os cofres públicos economizariam quase R$2 bilhões por ano. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Cidadania FM, 60 minutos. Rádio França Internacional. Adriana Brandão. Paris, 20 de março de 2018. Vamos aos destaques do noticiário internacional desta terça-feira. Ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi detido para interrogatório. Ele está sendo ouvido nesta manhã no Tribunal Especializado na Luta contra a Corrupção e Crimes Financeiros e Fiscais em Nanterre, na periferia de Paris. Este é o primeiro depoimento do ex-presidente na investigação sobre a suspeita de financiamento ilegal da Líbia para a sua campanha presidencial vitoriosa de 2007. A investigação foi iniciada em 2013 e a justiça suspeitou o então candidato Sarkozy de ter recebido 500 mil euros do ex-presidente líbio Muammar Gaddafi. Sarkozy já foi envolvido em outros escândalos de financiamento ilegal de campanha e esta não é a primeira vez que ele depõe na justiça suspeito de corrupção. 20 de março é o Dia Internacional da Francofonia. O presidente francês Emmanuel Macron aproveita a data para apresentar um plano geral de promoção da língua francesa no mundo, especialmente na África, locomotiva da atual explosão de números de francófonos. Macron escolheu um lugar altamente simbólico para fazer o anúncio, a Academia Francesa, criada em 1635 para padronizar e aperfeiçoar a língua francesa. Essa é a primeira vez que um presidente em exercício fala no local. Os demógrafos preveem que o francês deve tornar-se, em 2050, a terceira língua mais falada do mundo, com 700 milhões de falantes. Medidas protecionistas do governo Donald Trump devem voltar a dominar as discussões no segundo e último dia da reunião de ministros das Finanças e de presidentes dos bancos centrais das 20 maiores economias do mundo, reunidos em Buenos Aires. A China disse nesta terça-feira que, apesar das ameaças de Trump, vai abrir mais sua economia nessa discussão entre protecionismo norte-americano e o livre comércio defendido pelo Brasil, pela Argentina e pela Europa. O risco é de uma guerra comercial generalizada que reduza o volume do comércio internacional, provocando recessão. O ministro da Fazenda do Brasil, Henrique Meirelles, terá uma reunião nesta tarde com o secretário do Tesouro norte-americano para tentar persuadir os Estados Unidos a livrarem o Brasil do aumento da taxa de importação do aço e outros produtos. Estados Unidos e Coreia do Sul decidem reduzir a duração de manobras militares conjuntas nesse contexto de reaproximação com Pyongyang
Eles anunciaram nesta terça-feira que as manobras adiadas devido aos Jogos Olímpicos acontecem em 1º de abril. De Paris, Rádio France Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista, em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4080. 3732-4089. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13h42, NT Chaveiros conosco, também o DI Ressonância Magnética e também Miranda Táxi. A NT Chaveiros fica ali na Avenida Paranapanema, 263. Celular 24 horas, 997-611501. Também temos a UDI Ressonância Magnética, que fica na Mato Grosso, número 800. O telefone lá é 3732-3264. E o Miranda Táxi tem um celular com WhatsApp, 997-299608. Viajando com segurança e conforto e preço justo com o Miranda Táxi. Vamos a mais algumas notícias da Câmara de ontem. Recebemos uma resposta no requerimento que nós perguntávamos se era a intenção do governo municipal terceirizar o transporte escolar. Olha só a resposta nas palavras que veio no requerimento assinado pelo senhor prefeito. Não planejamos terceirizar o serviço por completo. Portanto, não totalmente, parcialmente. E aí entra a história que vários vereadores, o Barreto também, a Maria Alva, nós também comentamos a respeito onde estão aqueles ônibus, 15 ônibus, e a gente lembra que até desfilaram ali pelo Parque Santa Elizabeth, perto da casa do Titonelli, viu, Titonelli? Ali quando foi inaugurado aquele posto, 15 ônibus, em 2016, se não me falha a memória. Onde estão? Né? E agora querem terceirizar. E tem mais ônibus novos aí. Muito estranha essa terceirização também. Outro assunto que foi abordado, a questão do orçamento positivo. Essa ideia foi aprovada pela Câmara, na iniciativa da vereadora Maria Alva. Esse orçamento positivo, 50% do valor definido pelos vereadores vai para a saúde e outros 50% para outras obras. Então, ficaram definidos verbos para Santa Casa, verbos para o bairro do Camargo, para o Muro de Arrima, também iniciativa minha do Barreto, para fazer os banheiros, reformar todos os banheiros, vou fazer banheiros novos, no centro da cidade, que são basicamente 3 banheiros em torno disso, e outros recursos, enfim, que ficaram definidos para a infraestrutura também. E, na verdade, como isso é uma novidade, a prefeitura não está mexendo absolutamente nada para resolver, atender a lei que chama orçamento impositivo. Não pode fugir da lei. Então, nós estamos convidando aqueles que são responsáveis pelo planejamento do orçamento, pela execução do orçamento, a comparecer na Câmara em data oportuna para conversar com os membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Direitos do Consumidor, que são o Zé Donal, Barreto e o Ernesto. Ok? Vamos ver quando acontecerá e estaremos informando. Também ontem foi comentado a questão da Síndrome de Down, que é comemorado amanhã, o Dia Internacional da Síndrome de Down. Tem uma matéria daqui a pouquinho sobre isso. E aqui em Avaré será comemorado no sábado, a partir das 10 horas da manhã, lá, aqui pertinho, aliás, no Matias de Vieira. Vai haver uma cerimônia para início dos trabalhos. Durante todo o dia teremos atrações, tá ok? Já fui várias vezes nesse evento, muito legal. Um abraço aí para a professora Marli, que é uma das organizadoras, e pediu para a gente divulgar tanto na Câmara quanto aqui. Então, estamos convidando a todo mundo, pode ir, de graça, tem muitas atrações. Vamos participar aí do Dia Internacional da Síndrome de Down. E lembramos também que hoje começa o outono, viu, Tidonelli? Que beleza, né? Tidonelli já começou? Foi às 13h15, né? Tidonelli está mais por dentro do que eu, viu?
13h15, então estamos em pleno outono a meia hora. Exatamente a 31 minutos, viu, Tonelli? Estamos já em pleno outono, que começou agora hoje, no hemisfério sul, onde nós estamos, neste planeta Terra tão conturbado, hein? A estação torna as paisagens ainda mais belas em várias regiões do mundo. Vem aquela música bonita, Autumn Leaves, que é folhas de outono, ou folhas mortas, né? Também, todas elas nos remetem à ideia que as árvores, as folhas caem, né? As folhas caem como muitos amores na vida, né? Ai, que bem, eu estou poeta hoje, hein? Então, essas músicas são muito bonitas, hein? Que a gente sempre toca aqui na Rádio Cidadania FM. E vamos ao Dia Internacional da Síndrome de Down, nessa matéria da agência Rádio Web. Próxima quarta-feira, dia 21, é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down, que foi criado para dar voz e visibilidade às pessoas com a síndrome. A síndrome de Down é uma condição genética definida pela trissomia do cromossomo 21, que traz, entre outras características, a deficiência intelectual. Para Rosana Bignami, organizadora da Caminha Down em São Paulo, o dia é importante porque ajuda a reduzir o preconceito causado pela falta de informação, já que se fala muito sobre o tema nessa época. E reduzir o preconceito, as pessoas têm a tendência de aceitar mais a diversidade, aceitar as diferenças, dar as oportunidades de acordo com todas as possibilidades que nós temos à disposição. Todas as pessoas têm que ter a sua inserção social e conviver. Então, colaborar com a causa é isso, é compreender o quanto é possível estar em sociedade com as diferenças. Os dois temas sugeridos para a data neste ano são o que as pessoas com trissomia contribuem para a comunidade e o atendimento à saúde, determinante na vida dessas pessoas. Diversos eventos ao longo da semana por todo o Brasil marcam a data, como palestras, exposições, rodas de conversa, oficinas e encontros culturais e esportivos. No próximo domingo, dia 25, tem caminhada em capitais como São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Aracaju. Para ver a programação completa em todo o país, acesse o site movimentodown.org.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. Estamos apresentando 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São exatamente 13h49. Abraço para a professora Fátima Calaf Zedan. E também mais um comentário aqui do Tatu, né? Antônio Ferreira da Silva, dizendo que ele acha que a base de apoio do governo estaria rachada. A opinião aí do Tatu, lá de Itapeva, que sempre morou aqui, agora está em Itapeva agora. E também a Sônia Helena Novaes Guimarães Moraes, que é lá de José Bonifácio, né? Sempre está acompanhando aqui a programação da Cidadania FM. Tem também a Eliana Jolie, que está acessando, o Nicolau Rodrigo, a Solange Fogaça, o Milton Bona, todos os amigos do André Honório, todos os amigos Silvano Porto também. Abraço, Silvano. Onde é que você anda, Silvano? Onde está em São Manuel, provavelmente. A Josiane Carvalho Brianese também aqui com a gente, né? Todos entrando aí na nossa página para justamente acompanhar o trabalho do nosso 60 Minutos. São 13h50, como passa rápido o tempo, hein? E o STF, depois de semanas de pressão para que o Supremo analise novamente a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, ministros da Corte discutem hoje, terça-feira, em reunião, uma possível solução para o impasse em torno do tema. O encontro será no gabinete da presidente do STF, Camila, você que tem resistido a pautar um novo julgamento dessas ações e também do habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. Atualmente, essa decisão não vai ser específica para um caso, vai ser para todos os casos que têm condenação em segunda instância, mas não tem trânsito julgado ainda em terceira instância. E diz a Constituição que a pessoa só pode ser condenado definitivamente após o trânsito em julgado. Que, na verdade, como está hoje, fica que nem uma loteria, viu, Titonelli? Chega lá, é sorteado. Vamos supor que eu caia lá no STF por qualquer julgamento. Não vai acontecer, vamos supor que sim. Se você cai, por exemplo, vamos citar um aí, com o Barroso, por exemplo, você tem condenação em segunda instância, você está preso já, viu? Se você cair com o Gilmar Mendes, você está solto. Pode, o Supremo tem que ter uma decisão única
para casos semelhantes, né? Não pode ter soluções diferentes para casos semelhantes. É isso, basicamente, que seria importante. Como ser resolvido? Como a Globo agora resolveu badalar a Carmen Lúcia, ela virou superstar do Jornal Nacional, sabe, todo mundo é meio vaidoso, né, Tonari? Então, aconteceu isso, ela não quer de jeito nenhum discutir essa questão, mas hoje eles vão se reunir, eu acho que vai ser agora à tarde, para, enfim, ter aí uma solução. Os assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes podem ser rastreados graças a uma tecnologia que vem sendo utilizada pelos investigadores do caso. Já foram coletados os dados de 5 empresas de telecomunicações que atuaram na região da perseguição e do extermínio, da execução da vereadora do PSOL. Também a vereadora amiga de Marielle está denunciando que está recebendo ameaças. E padre é xingado ao citar Marielle durante isso. Um padre de 81 anos estava fazendo sua homilia e citou o caso da vereadora Marielle Franco, que foi exterminada, foi executada esses dias aí. Não é que 2 cidadãos levantaram lá e chamaram o padre dentro da igreja, aquele xingamento que ofendia a mãe da gente, Antonelli? Olha, dentro da igreja, olha que o ódio que está, o fascismo, né, a falta de educação, sei lá o que está campeando dentro da igreja, um padre de 81 anos, porque citou o trabalho da Marielle, né, que fazia um belo trabalho, concordando ou não com as posições dela, ela fazia um belíssimo trabalho, que estava ao lado dos pobres, das pessoas excluídas, dos homossexuais, dos negros, né? E até mesmo dos policiais, das famílias dos policiais que foram exterminados também, né, nessa luta absurda, né, nessa disputa absurda que existe em muitas cidades, inclusive no Rio de Janeiro. Então, veja bem a que ponto chegamos. Tem uma outra notícia aqui que fala que escândalo de dados põe Facebook em xeque. Diz que as ações do Facebook desabaram nos States, nos Estados Unidos. O valor do Facebook na Bolsa de Valores da Tecnologia dos Estados Unidos encolheu 35 bilhões de dólares entre amanhã e o anoitecer de ontem. Quer dizer, o Facebook lá, o Bill Gates, como é que é o nome do rapaz lá? Esqueci de repente o nome do dono lá do Face. Ele ficou 35 bilhões de dólares mais pobre da manhã para a noite. A âncora que afunda os papéis da empresa foi lançada durante o fim de semana, quando diferentes reportagens denunciaram que uma consultoria teria usado informações privadas roubadas de mais de 50 milhões de usuários da rede social. Olha só, nos Estados Unidos é assim, é um sobe e desce. E para completar, estadistas e especialistas discutiram ontem, no primeiro dia do Fórum Mundial da Água, em Brasília, a importância de combater uma crise da água que ameaça o abastecimento de grande parte da humanidade. O evento vai até sexta-feira e deve contar com a presença de 40 mil pessoas, entre elas 15 chefes de Estado e de governo e 300 prefeitos. Uma preocupação, dizem que o governo Temer está muito interessado em mudar a relação aí com relação ao aquífero Guarani. Tem Coca-Cola, tem Nestlé, tudo de olho. E, aliás, hoje de manhã, lá em uma cidade mineira de águas minerais, São Lourenço, se não me engano, tem uma fábrica da Nestlé. E 400 mulheres do Movimento Sem Terra invadiram, justamente protestando contra essa situação que a Nestlé está querendo, de certa forma, meter a mão no aquífero Guarani, que é a maior reserva de água do planeta, né? Está aqui a maior parte na América do Sul e aqui no Brasil. E olha só, né? Veja só. E as 400 mulheres estariam presas até durante a manhã. O deputado Paulo Teixeira até postou uma mensagem no Twitter se referindo a isso e achando absurdo desta situação. Vamos a mais informações. 2 matérias da saúde, uma sobre câncer de colo retal, de colo de intestino grosso, né? E também o sonho de muitas pessoas da classe média que querem ter aí um plano de saúde.
Médico Repórter, a informação precisa de quem entende do assunto. Março é considerado o mês mundial para a conscientização sobre o câncer coloretal, conhecido também como câncer do intestino grosso ou do cólon e de reto. A doença é o segundo tipo de câncer que mais atinge as mulheres brasileiras, ficando atrás apenas do câncer de mama e o terceiro entre os homens. Segundo o oncologista clínico André Sassi, as causas são desconhecidas e a melhor forma de identificar o câncer coloretal é por meio de exames como a colonoscopia. Ele destaca a importância do diagnóstico precoce e explica que mudanças nas fezes e no hábito intestinal, desconforto abdominal com cólicas frequentes, podem ser sinais da doença. Anemia, alguma perda de sangue, em pessoas adultas, especialmente idosas, precisa ser investigada também para câncer coloretal. Mas, na maior parte das vezes, um tumor em estágio inicial não causa sintoma nenhum. Por isso, até é importante a questão de rastreamento de pessoas ainda sem sintoma algum. Mas os sinais de alerta são importantes para aumentar a possibilidade de um diagnóstico ainda cedo, né? O médico explica que o tratamento da doença pode incluir cirurgia do cólon ou reto, quimioterapia, radioterapia e terapia-AL. Dr. Sassi ressalta que a escolha de como tratar cada paciente depende da localização da lesão tumoral e de uma avaliação genética. Chamada variação de mutação do gene RAS. Esse ajuda a identificar o melhor tipo de anticorpo monoclonal que pode ser associado à quimioterapia para obter melhores resultados. Para melhor taxa de resposta, para melhor tempo de controle de doença, às vezes se associado à própria cirurgia. Isso nos casos avançados, em que a gente precisa realmente associar diferentes tipos de tratamento. O oncologista acrescenta que é importante que o paciente possa entender as opções disponíveis para definir a mais adequada junto ao seu médico. Para participar da campanha Março em Cores, porque o câncer coloretal não pode passar em branco, nas redes sociais, use as hashtags Março em Cores e CCR com mais cor. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. Cidadania FM, 60 minutos. Em 2017, o número de demandas recebidas pelas ouvidorias das empresas de planos de saúde registrou um aumento de 22% em relação a 2016. Para a presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar, a FenaSaúde, Solange Beatriz Palheiro Mendes, os números mostram o esforço das operadoras em melhorar o atendimento junto aos consumidores, evitando assim que a reclamação chegue ao órgão regulador ou ao judiciário. Ela destaca ainda que o plano de saúde é um produto bastante valorizado pelo brasileiro. O plano de saúde não só é o terceiro item mais desejado, né, perdendo apenas para educação e para casa própria, mas o brasileiro tem a percepção de que, embora o Sistema Único de Saúde seja para atender toda a população brasileira e território nacional, o SUS não tem capacidade para atender toda essa população. E vale lembrar que, para melhorar a relação com os consumidores, desde 2013, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, dispôs a obrigatoriedade de instituir ouvidorias nas empresas de planos de saúde. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13h59, últimas informações. Sob pressão, STF debate prisão em segunda instância. É a manchete principal aí do Jornal Estado de São Paulo. Caixa planeja reter lucro de 100 bilhões de reais para empréstimos. Segurança do Rio tem déficit de 3,1 bilhões. Tem uma foto aqui mostrando a caravana de Lula lá em Bagé, com manifestação de pessoas contrárias a ele, só focalizam as contrárias, viu, Titonelli? As favoráveis não, interessante, né? Trump quer pena de morte para traficante, com prejuízo, Correios bancam Squash, absurdo, né? Estação chinesa cairá na terra até 8 de abril, são informações de primeira página do jornal Estado de São Paulo, e está falando também a Toyota do Brasil lançando um carro aí, o Prius Flex, elétrico com etanol. Que beleza, hein? Intervenção quer esvaziar o PP de favela, laboratório e reforçar batalhão local. Recursos vão priorizar armas, veículos e salários de chefe de gabinete. O governo terá dificuldade para enviar 3 bilhões de reais para intervenção, segundo Rodrigo Maia. Temer brigará no Supremo por indulto de Natal. Ministro vai vetar 40% do ensino médio à distância. É uma preocupação grande aí. Estão querendo tirar o pessoal da escola, fazer tudo curso à distância, viu?
Olha só que absurdo. Em 6 anos, Senado gasta R$826 mil com casa usada por Lobão. E o Lobão não é aquele do Chapeuzinho Vermelho, não. É Edson Lobão, viu? Senador. Ministro, né? Ministro. Supremo faz reunião para tentar discutir prisão em segunda instância. Segundo a análise do articulista de nome Bogossian do UOL, Carmen Lúcia pode ficar isolada. E o Tite convocou Ismaili. Quem que é o Ismaili, hein? Tem um jogador da seleção que chama Ismaili, sabe quem é? Vai entrar no lugar do Alexandre na seleção brasileira. Esse pessoal faz carreira na Europa, a gente nem conhece, né? Que coisa, que saudade do tempo que a gente sabia a escalação da cor do Brasil, que o pessoal jogava todo aqui nesta terra que dorme em berço esplêndido, né? Como diz o hino. São 14 horas e 2 minutos. Também está fazendo hora extra já. Quase 50% dos jovens brasileiros checa celular compulsivamente. Ó. Metade dos jovens brasileiros fica olhando toda hora no celular. A coluna, os olhos, hein? Dória planeja conceder Zona Azul por R$1 bilhão. Tá de saída aí. Está querendo entregar aí para o particular a Zona Azul. Alto nível de formol faz a Anvisa proibir venda de 4 alisantes. Atenção, mulheres. Alisante com muito formol. São algumas das informações. E para completar, nós vamos terminar com a história hoje, falando do Gassarim, que foi um atentado com Gassarim que aconteceu no metrô de Tóquio, anos atrás. E também, hoje, vamos mostrar uma parte da série sobre águas. O que Israel fez para conseguir água em pleno deserto. Uma boa tarde a todos. Amigos do Face também, um abraço e até amanhã. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. No dia 20 de março de 1995, ocorreu o ataque de Gassarim no metrô de Tóquio. Esse foi o nome dado pela imprensa japonesa e internacional. Foi um ato de terrorismo realizado por membros do culto apocalíptico Aum Shinrikyo, ou Verdade Suprema. Os ataques aconteceram entre 7h46 e 8h46 da manhã. 9 milhões de pessoas circulavam até o centro de Tóquio. Entre elas estavam 5 homens com guarda-chuvas com pontas de metal e sarin, um líquido sem cheiro ou cor, usado como arma química, embalada por jornal em suas mochilas. O gás causa sufocamento e problemas de visão. Cada homem tinha também uma seringa com sulfato de atropina, um antídoto inibidor do gás sarin. Eles não queriam sentir os efeitos do gás. O plano era soltar o samanha. Masato Yokohama estava em um dos trens. Ele tinha 31 anos e era física aplicada da Universidade de Tokai. Yasu Hayashi tinha 37 anos. Ele estava com 3 pacotes de sarin, enquanto os outros estavam com 2. Hayashi é formado em inteligência artificial. Kenichi Hiroshi tinha 30 anos. Ele era da Brigada de Emergência Química do culto. Iku Hayashi era o mais velho, tinha 48 anos na época. 5 anos antes, ele deixou seu emprego de cardiologista para entrar no culto. O quinto homem era Toru Toyoda, que tinha 27 anos. Ele ajudou na fabricação secreta do sarin que os 5 carregavam. Cada terrorista pegou uma linha de metrô e as 5 se encontravam próximo à sede do governo japonês, o alvo da operação. Os homens foram instruídos por Shoko Asahara, fundador do grupo Aum Shinrikyo. No dia da liberação do gás na estação de metrô de Tóquio, testemunhas disseram que parecia um cenário de guerra. As pessoas estavam deitadas no chão, tendo dificuldades para respirar. Mais de 5.000 precisaram ser hospitalizados. 8 morreram. Os terroristas foram capturados pela polícia. Iku Hayashi foi condenado à prisão perpétua. Os outros receberam pena de morte. História hoje. Sonoplastia de Messias Melo e apresentação de... Um abraço a todos os amigos do Face. Muito obrigado pela companhia.
Amanhã a gente está de volta aqui, amigos, amigas, sempre aquele abraço. A programação da Cidadania continua no 104.9, no www.radiocidadania.com.br e também nos aplicativos para celular. Voltamos com a sua audiência. Até mais. Até mais. Até amanhã. Cidades brasileiras do norte, a sul do país e a capital.